Bom, gente, hoje nós estamos com o 8º vídeo sobre o Reino de Deus. Nós estamos agora falando da parábola do Reino de Deus como fermento. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 33 a 35. Essa parábola também é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 20 e 21. Vamos começar? Então, Jesus continuava falando para aquela multidão, mas apenas fazendo uso de parábolas. Ele, na verdade, estava cumprindo o que estava escrito em Marcos, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, que diz assim: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhe propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Ainda sobre Jesus só falar em parábolas, nós lemos também, já no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 6, no versículo 9 a 10, que diz: vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver, obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito, e não se cure de novo. Se cumprindo, né? Mas, irmãos, nós estamos falando do reino de Deus. Então, por que Jesus fez essa comparação? Vê aqui, Mateus 13, 33. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Primeiramente, vamos usar a explicação da Bíblia, Ave Maria, e que ensina que com o fermento o Evangelho influencia os corações dos homens e os transforma. É verdade que pela lei de Moisés o fermento era tido, com raríssimas exceções, como proibido de se usar em oferenda a Deus. Ou seja, era coisa do mal. Lembremos que entre os judeus, na festa da Páscoa, todo o fermento tem que ser posto para fora da casa acolhedora. Então, logo que foi autorizada a saída do Egito, Deus ordenou e Moisés disse aos hebreus: conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Êxodo 13, no versículo 3. Uma ordem semelhante a esta, nós também lemos em Levítico, no capítulo 2, no versículo 11. Toda oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Então, ao aprofundarmos no conhecimento do reino de Deus, nós aceitamos que ele é um conceito fértil, é bastante controvertido na teologia cristã. No tempo de Jesus, essa expressão era usada entre os judeus com 3 formas e sentidos diferentes, Vamos ver? Os judeus, primeiramente, acreditavam que havia um reino eterno e invisível de Deus, não condicionado ao nível de conhecimento humano. Certo? Então havia uma fé muito grande, além da admiração pelo lugar de Deus. Lugar entre aspas. Vejamos o Salmo 144, nos versículos 11 e 13. Que eles apregoem a glória de vosso reino e anunciem o vosso poder, para darem a conhecer aos homens a vossa força e a glória de vosso reino maravilhoso. Vosso reino é um reino eterno e vosso império subsiste em todas as gerações.
O Senhor é fiel em suas palavras e santo em tudo o que faz. 2. Os judeus acreditavam na realização do reino de Deus entre os que aceitavam a sua soberania, entre aqueles que declaravam a sua pertença a Javé. E isso atraía a graça do Todo-Poderoso, que fez uma promessa, certo? Como eu sempre digo, a promessa de Deus é sempre cumprida. Deus não faz promessas em vão, não. Então vamos ler, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 30, no versículo 8. Partirei o jugo que lhe pesa ao pescoço e lhe romperei os laços. Não serão mais cativos dos estrangeiros. Ou seja, Deus estava dizendo assim, vocês são meus. Nenhum estrangeiro vai ter uma soberania sobre vocês. Aliás, Jesus cumpriu esse oráculo. Quando em Mateus 11, nos 29 ao 30, ele diz, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. 3. Por fim, temos a compreensão que tinham do reino escatológico no final dos tempos, quando todos reconhecerão tanto o reino quanto a soberania de Deus, que foi profetizada em Daniel, no capítulo 2, no versículo 44. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto ele subsistirá eternamente. Eu estou dando várias passagens bíblicas para lhe dar embasamento, né? Não estou falando aqui como uma pessoa que quer convencer. Eu estou lhe dando as passagens da Bíblia. Você ouve e se convence se quiser. Então, sobre esse soberano que é Jesus, também foi profetizado. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso está em Isaías 9, versículo 5. É isso aí. Os evangelhos testemunham uma relação indissolúvel entre Jesus Cristo e o reino de Deus. Jesus não só anuncia o reino, como a sua pessoa e a sua obra são elementos essenciais deste reino. Em Jesus, o reino de Deus se tornou uma realidade bem mais clara às pessoas do que já havia sido até então. Entendeu? Não é assim? Mas voltando ao tema desse vídeo. Por que o fermento? O que significa o fermento da parábola? Quem seria representado pelas 3 medidas de farinha que você lê lá, nós lemos lá no início? Então vamos clarear essas coisas, tá? O fermento representa aqui o reino de Deus, que pela pregação da palavra, como já dissemos, vai influenciando e transformando os corações de todos os povos. Devemos, por isso, mudar o nosso conceito do que seja o reino de Deus. Ele não é um lugar físico, não é um templo ou uma sinagoga. Ele nem mesmo é o céu. Nem mesmo é o céu. Poderíamos dizer que é um modo de viver, uma ação que move o nosso entorno, tá? O nosso derredor. Está meio filosófico, né? Pois é. Jesus Cristo foi interpelado pelos fariseus sobre quando esse reino viria. E o que Jesus respondeu? O reino de Deus não virá de um modo ostensivo.
nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. E mais tarde ele explicou aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não vereis. Então vos dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem os seguir, pois como um relâmpago reluzindo de uma extremidade do céu brilha até outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17, do versículo 20b até o 24. Então, meus irmãos, todos os reinos têm um rei e os seus súditos. Não é assim? Jesus é o nosso rei e nós somos os seus súditos. Se o reino virá, o seu rei também virá implantar a sua cultura entre nós. E aí nós podemos perguntar, e quando virá o nosso rei Jesus Cristo? O próprio Jesus diz em Mateus 24, de 4 a 5, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. E depois ele acrescentou, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isto for possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não creiais. Porque como um relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Né? Quando tudo isso acontecer, minha gente, então se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, por isso meu povo vai saber meu nome. Naquele dia compreenderá que sou eu quem diz, eis-me aqui. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião, teu Deus reina. Não é que lindo, não é? Eu falei aqui das 3 medidas de farinha, né? Vamos falar sobre isso. Essas 3 medidas de farinha, elas representam a Santíssima Trindade. Né? Outros dizem outras coisas. Então, a mulher que mistura as 3 medidas de farinha é a Igreja de Cristo. Nós mesmos, que anunciando o Evangelho, leveda toda a massa, a farinha, né? Que são os nossos irmãos. Mas são tantas as interpretações que aos incautos, aqueles menos estudados no assunto, para eles só gera confusão. Né? É um falando uma coisa, outro falando outra. É que é incrível como o Evangelho transforma o homem, que por sua vez transforma a sua família e depois transforma a sua comunidade e por fim vai transformando o mundo. Isso tudo vai acontecendo silenciosamente em nossos corações. Você por acaso vê o fermento aumentando a massa? Não. Então é assim que acontece o reino de Deus. Objeto dessa parábola. É como a semente de mostarda que foi referida por Jesus. O processo é a mesma coisa. Sem alarde, sem confusão, sem barulho, Deus vai transformando aquela pequena semente numa grande hortaliça, silenciosamente. Santo Agostinho, por exemplo, ele dizia que as 3 medidas de farinha representavam a raça humana nos 3 filhos de Noé, que é Sem, Cã, Jafé. Olha, Santo Agostinho. Mas São Jerônimo, no entanto, ele entendeu que essas medidas, essas 3 medidas, davam a santificação do espírito, do corpo e da alma. Para você ver, gente. Estou falando aqui de 2 expoentes da igreja. Né? Concordo com eles, mas eu acho que é a Santíssima Trindade.
Pois bem, as Escrituras falam bastante de fermento, mas com relação ao reino de Deus, nós temos esses detalhes que falei nesse vídeo. Em muitos lugares o fermento é considerado como algo ruim. Né? Muitos lugares que eu li na Bíblia. E o próprio Jesus falou para termos muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? Você lembra disso? Mateus 16, 11. Veja aí na sua Bíblia. E na Bíblia, comumente o fermento está associado ao pecado. Por exemplo, na saída do Egito, Deus ordenou que saíssem todos ali apressadamente e comessem pães sem fermento. E lá em Êxodo, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. Os judeus, eles celebravam a festa dos pães asmos, que essa festa acontecia do 15º até o 22º dia do mês de Abibe, em honra do Senhor. E diz lá em Levítico 23, 6, comereis pães sem fermento durante 7 dias. Paulo, grande São Paulo, apóstolo Paulo, admoestando os coríntios, né, dando uma dura nos coríntios, disse, porque eles estavam levando a coisa para um lado diferente, não é nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 1 Coríntios 5, 6. Eles estavam, sei lá, já estavam tendo contenda, estavam querendo um ser maior que o outro, aquele negócio todo. Então um pouco de fermento vai levedar toda a massa, toda aquela comunidade, e termina se acabando tudo. Olha, gente, no próximo vídeo sobre o reino de Deus, continuaremos falando de uma outra parábola, também sobre o reino de Deus, dentro dessa série sobre o reino de Deus. Eu conto com vocês, tá bom? Coragem, não desanime não. Você tem tanto que aprender. Às vezes dá uma preguiça de ficar vendo um vídeo, né? Mas vamos em frente, tá bom? Eu, pelo menos, faço a minha parte. Shalom, Pai.